Aparentemente eu estou preso aqui nessa caverna com essa criatura. Deixa eu pensar. Bom, já sei. Criatura, vai, sobe naquela montanha e se pendure ali que eu vou subir nas suas costas e a gente vai embora daqui. Criatura, criatura. Puta merda. Fala galera, tudo certo com vocês? Antes de começar o vídeo eu só queria deixar um recadinho que no dia 26, relembrando na verdade, no dia 26 estarei eu na Retrocon e eu espero conhecer algum de vocês lá, vai ser bem legal. Apareçam lá, eu vou estar andando no evento lá, é isso aí. Mas hoje a gente vai falar de um game maravilhoso. Eu já trouxe ele em live aqui no canal, foi uma das primeiras lives do canal. Só que ele é um jogo mais lento e contemplativo, então eu percebi que ele não funcionou muito bem. Então já deixa o like aí no canal e bora pro vídeo. Deixa o like aí. Palhaçada isso aí. The Last Guardian foi um jogo produzido por Fumito Ueda, e é o cara que produziu Shadow of Colossus e o jogo do Ico. E se você não conhece nenhum desses games, você viveu numa bolha gamer muito estranha aí, que não conhece esses games, esse é um dos jogos mais amados das gerações do PlayStation 2 ali, e o Miyazaki, que é esse cara aqui, é fã desse maluco. Então, já expliquei muita coisa, né? Esse game lançou para PS4, e esse jogo fez muitas pessoas comprarem o console e eu acho isso super digno, porque é um puta jogaço. O problema é que ele era exclusivo de PS4, e alguns de vocês já sabem, eu não tinha um PS4 na época. Então, quando eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi comprar o melhor PS4 que existe, que é o PS5, eu me deliciei com vários games de PS4 que eu não tinha jogado na época, como Bloodborne, Horizon Zero Dawn, e Bloodborne que vai ter vídeo aí no canal mais pra frente, e esse game aí, The Last Guardian, que eu estava bem ansioso pra jogá-lo. Tanto que quando eu comprei o PS5, ele foi um dos primeiros games que eu comprei ali pra jogar, porque tava barato e é isso. Esse game, eu tava tão ansioso pra jogar que eu fiz live na primeira jogatina dele, tanto que eu nem pensei assim, pô, o jogo é de 2016, ninguém vai querer assistir mais esse jogo, tá ligado? Mas que é um jogo focado em narrativa. Mas eu tá aqui, foda-se, joguei a primeira vez lá. E depois eu fui jogando sozinho, contemplando cada pedacinho de arte desse game e tudo bonitinho. Bom, mas eu cometi um erro quando eu comecei a jogar esse game. Quando eu comecei a jogar esse game, eu queria uma experiência muito parecida com o Shadow of Colossus. E o jogo do Shadow of Colossus, por mais que ele tenha a sua parte contemplativa, ele é um jogo com uma ação mais frenética, você tem que escalar os bichos gigantescos, é algo mais épico. E aqui a gente não vai ter isso, tá? O jogo é muito mais focado na história, na narrativa que você vai criando ali com o passar do tempo. Mas já chega, já foi muito de narrativa e eu não tô falando qual é a narrativa, mas vamos começar a história desse game. O jogo começa com você sendo sequestrado por uma criatura bizarra que chama de Trico. Aliás, essa criatura ela é uma quimera. E você, nas telas de loading, tem várias imagens de diferentes quimeras ali. E com certeza os fãs de Fullmetal Alchemist vão saber o que é uma quimera. Mas eu acho que nesse universo não é algo manipulado, e sim algo mais místico, algo como se fosse... Elas são naturais, naturalmente assim. Mas, resumidamente, quimeras é uma junção de criaturas. Então, o Trico, que é o animal que a gente acompanha ali, ele é uma mistura de galinha com cachorro com gato. Meio confuso. Essa criatura, o Trico, eles tinham o hábito de sequestrarem crianças nos vilarejos arredores ali. E os humanos sabiam que isso acontecia periodicamente, então já existia um ódio ali. Só que o que acontece é que no nosso caso, a gente é sequestrado por uma dessas criaturas, ela sofre um acidente no meio do percurso, um raio cai nela e ela cai lá dentro de um buraco ali. Os Tricos eles tinham que levar você pro Senhor do Vale, que é uma entidade que não é focado muito, até porque a gente acompanha essa história aos olhos do garoto que a gente tá jogando ali, só que ele tá adulto, então ele tá narrando a história ali pra você. E você acorda lá com esse animal todo cagado, ferido, com umas lanças nas costas, um chifre quebrado e acorrentado, e você tá dentro de um buraco e você fala, mano, a gente tem que sair daqui, e é isso. E aí começa a nossa jogatina, né? Você vai passando por vários ambientes de puzzle ali, então o primeiro passo que você tem que fazer é libertar a criatura que tá presa ali de forma esquisita. E uma coisa muito interessante nesse game é as reações do rosto do Trico, né? Porque quando você tá nessa situação,
o Trico ainda ele vê você como humano. E como os Tricos eram obrigados a roubarem crianças dos vilarejos, obviamente os humanos não ficavam good vibes com a ideia. Então tem aquela coisa tipo assim, putz, aquela fera ali me come, me sequestra, mas eu preciso libertar ela aqui, entendeu? Então você começa dando comida pro Trico e tal, mas conforme a jogatina vai passando, vocês vão tendo confiança um no outro a ponto de terem mais comandos de movimento e tal. Uma coisa muito, muito engraçada desse game é que se você tem um cachorro, um gato, e você já falou assim, vai lá e pega, aí você olha pro seu cachorro, ele tá tipo olhando pra você, coçando a orelha, tá ligado? Isso é muito comum acontecer nesse game aqui. Você manda o Ico se pendurar em algum canto e o Trico tá coçando a orelha lá e fazendo o que você quer. E isso é uma das coisas que vão atrapalhar você na sua jogatina se você for um jogador que tá apertando o botão igual um lunático ali pra puxar o game. Então isso vai atrapalhar você nesse quesito. Uma das coisas que a internet está recheada hoje são especulações do que é esse lugar, do que é esse vale, do que é o Senhor do Vale, porque o game, como eu falei, ele não especifica nada, é tudo aberto, assim, a gente não faz nem noção de como essas criaturas apareceram lá e que lugar é aquele. Então tem milhões de vídeos na internet falando que aquilo é o futuro do Shadow of Colossus. Esse game, ele tem muitas especulações, tá? Porque, como eu falei, o narrador, que é você no futuro, você adulto, contando a história, não foca muito em o que era o Senhor do Vale, que controlava os Tricos para te levarem até lá, ou que lugar é aquele, como essas criaturas surgiu. Então na internet tá recheada de vídeos de tipo, o The Last Guard é o futuro do Shadow of Colossus, ou ele é um pouquinho antes do Ico, porém é tudo fanfic, e eu não quero ficar trazendo fanfics aqui, apesar que isso é ótimo para você pôr um vídeo de 2 horas de conexão de The Last Guard com Shadow of Colossus para você dormir. Mas o intuito que eu quero focar aqui é mais na narrativa do game mesmo, né? E o que as pequenas coisas vão te mostrando que dá você entender mais ou menos o que acontece, né? O garoto, que é você no caso, não tem noção que ele é controlado por uma entidade, até o momento que a gente tá andando com o Trico, que chegamos numa espécie de gaiola, e ali a gente tem o nosso primeiro contato direto, entre aspas, com o Senhor do Vale, onde através de uma antena ele solta uma onda de rádio que mexe com os chifres do Trico, e o Trico acaba te comendo ali, entendeu? E aí você fica, mas pra caralho, tipo, tava tudo bem até agora, a gente tava passando uns vales aqui, matando umas armaduras peçonhentas aí, e dando esse desgraçado vem pau, tá ligado? Me come. Mas na verdade a gente descobre ali que os chifres do Trico, por estar quebrado, tem uma falha de comunicação nessa rádio, então ele acaba tipo desmaiando e vomita você de novo. Aí você entende que na verdade esses bichos não são do mal, eles estão sendo controlados por essa entidade que é o Senhor do Vale. Tem vários desafios que vai passando por puzzles, o jogo ele é basicamente isso, você tentando sair, e várias vezes que você tá quase conseguindo acontecer alguma coisa e você cai. Por exemplo, tem um momento que você tá quase saindo lá, subindo num topo, uma criatura, um outro Trico, aparece e ataca o seu, só que esse aí tá sob total domínio, né? E é muito interessante esse momento, porque aí você tem a primeira sensação de agonia, porque você acaba criando afeições com com o Trico com o passar do tempo. Cada barrilzinho de comida que você dá pra ele, a cada coisinha que você ajuda ali, você vai criando um certo sentimento por ele ali. Então quando você vê ele tá sendo atacado, com o bicho mordendo no pescoço dele, você tenta desesperadamente ajudar, e você te derruba sei lá, alguma coisa na cabeça do outro Trico, e quebra o chifre dele também, e ele olha assim, caralho, o que eu tô fazendo, tá ligado? E ele vaza. E, mais uma vez, o Trico ele é resistente. Eu acho que o Trico são os animais mais resistentes que eu já vi na minha vida. Porque, mano, esse bicho, ele já rodou nas profundezas de um rio, já caiu da montanha, já derrubou um prédio em cima dele, cortaram o rabo do maluco, fizeram tudo e o bicho tá de boas, tá ligado? Mano, é uma loucura o quanto que o Trico apanha nesse jogo. Você fica com dó de tanto que ele apanha, de tanta lança que ele leva. E uma outra coisa que induz, assim, também que ele não teve um bom cuidado, é que existem umas espécies de vitrais que são um olho, que o Trico só de olhar ele fica cagado de medo. Aí eu, tipo, da primeiro momento você pensa, isso aqui é só um objeto narrativo pra gente usar nos puzzles, pra quebrar e fazer alguma coisa. Mas depois eu pensei e falei, putz, mano, o Trico ele é um bicho, né? E o que um bicho geralmente tem medo? É um quesito, tipo, é um trauma. Então alguém usava aquilo pra treinar ele de alguma forma, sabe? E como era esse treinamento, né? Porque como o animal está totalmente condicionado a seguir uma ordem direta, ele foi treinado e às vezes não de uma forma boa, né? Então eu fiquei meio especulando sobre isso, mas isso é uma especulação na minha cabeça, tá ligado? Não é nada oficializado. Mas eu acredito que seja verdade.
Como ele demorou muito tempo a se produzir, desses 10 anos, eu acredito que demorou muito devido a isso. Como eles vão mostrar o psicológico de uma fera sem falar nada, né? Porque é uma criatura gigantesca que tem feições animalescas, e como a gente trabalha o psicológico de um animal de uma forma não conversada, né? Esse jogo quase não tem cutscenes, ele é basicamente uma narrativa contada na gameplay. Então isso que eu acho que demorou muito tempo, até eles estudarem como funcionam, como os animais se comportam corporalmente de acordo com alguns sentimentos deles, né? Com medo, raiva, até ansiedade. O Trico tem momentos que ele fica com frenesi de ódio e você tem que acalmar ele, fazer um carinho em alguns lugares. Isso é muito interessante, eu acho que é muito artisticamente falando, tá? Falando em parte de arte desse game, ele é fantástico, tá? Tanto em quesito de cenário, como a fisionomia dos bichos, e até mesmo a trilha sonora dele, que é bem ambiental, mas bem épica e bem bonita também, tá? Tá bom, mas eu vou dar um spoiler aqui agora, então se você não terminou esse jogo, passa pra minutagem que eu vou pôr aqui na tela. Mas também, spoiler de um jogo de 2016 é foda, né? Mas vamos continuando aqui. No final, o grande plot twist que aparece pra gente é que esses tricos, eles sequestram a gente, gospem a gente dentro de um buraco de uma ave, e eles recebem um barril. À primeira vista, nosso colega Gilbert, ele até falou pra mim, Yudi, o plot é que os animais levam as crianças viram borboletas que você alimentou o trico durante todo o jogo. Só que eu olhei assim e falei, mano, isso não faz sentido. Porque, a menos que o Senhor do Vale tenha uma air fryer de crianças gigante, isso não vai funcionar muito bem. Então o que eu acho é que, na verdade, ele recompensa os tricos quando eles trazem crianças de fora. Agora, pra que ele usa essas crianças, eu não faço a menor ideia. No final do game, a gente consegue subir até o topo da torre ali, que tá o Senhor do Vale, que ele é uma bola. Então, aí fica muito a sua interpretação do que era o Senhor do Vale, né? Ele era uma inteligência artificial, ele era uma inteligência alienígena, ele era uma magia que um humano mexeu lá e mudou errado. Só sei que esse mano controlou vários tricos, e aqui é uma das cenas mais agoniantes dessa gameplay inteira, tá? Quando você sobe na montanha, obviamente o Senhor do Vale não quer que você fuja com o trico dele. Então ele ordena que, sei lá, uns 10 ou 5 tricos comecem a atacar você, garoto. E o seu trico começa a defender você. E por causa disso, ele é debulhado na porrada, mano. Os outros vão sem dó pra cima dele, e ele começa a gritar, e olhando pra você, você entra em desespero ali, tentando fazer alguma coisa pra ajudar ele, até o momento que você destrói o Senhor do Vale, e todos os tricos que estavam sob controle dele acabam morrendo. Exceto o seu trico tá muito machucado, porque nessa briga ele perdeu um pedaço do rabo, ele tá destruído, ele tá sangrando, e olha, o trico, assim, essa é uma das cenas que quando você tá jogando, você aperta seu gato ali com medo dele morrer, porque, cara, é um sentimento de bosta, assim, sinceramente. E todos eles morrem, a torre explode, né? E o Trico, vendo que você tá desmaiado, porque tá tudo explodindo ali, ele levanta todo machucado e ele tenta te levar pro seu vilarejo de volta, tá? Nesse momento, a única coisa que aparece que sobreviveu de todo esse colapso foi o outro Trico que a gente salvou, que ele tava lá embaixo, enquanto os Tricos que estavam sendo controlados estão todos morrendo no ar, voando. É algo meio, tipo, bem épico e colapsante, assim. E ao levar a gente pro vilarejo, os humanos começam a atacar o nosso Trico mais um pouco. E ele vomita a gente ali, a gente tá desmaiado, e a gente, com a última força de suspiro, a gente manda ele embora. Os humanos ali atacando ele, atacando lanças, o Trico gritando que ele queria permanecer ali pra saber se você ia ficar bem. Você junta o seu máximo de força possível e você manda ele embora ali, né, daquele ambiente. E ele vai, né, todo machucado, a gente tem a ideia que ele vai morrer ali, porque, mano, ele tá de um jeito que a gente nunca viu ele na gameplay toda. E olha que aconteceu muita coisa com esse bicho, viu? Mas no final das contas, no final do game, a gente vê que tá, tipo, a gente passa-se muitos anos ali, né? E umas crianças acham um escudo. Que esse escudo, ele é uma das peças de puzzles que você usa durante essa aventura toda, tá? Eu não vou entrar muito na mecânica de gameplay, porque ela é muito simples, tá? É pular, direcionar, e tem poucos itens que mudam alguma coisa ali, mas o escudo é uma delas, tá? E mostra a gente adulta ali olhando pro escudo e lembrando de toda essa história. E eu acho que é aí que ele começa a contar toda essa história, toda essa narração que a gente tá passando aqui. E ao olhar pro escudo, a gente tem um time-lapse que mostra como está lá o vale agora, né? E aparece 2 olhinhos do Trico e mais 2 olhos atrás, que dá a entender que o Trico, ele sobreviveu e talvez agora ele não está mais sozinho. Então, cara, olha que jogo fantástico, né? A gente cria todo esse ambiente, toda essa narrativa de
superar as diferenças ali, né? E que às vezes o que tá causando essa tanta distinção, todo esse ódio, que é o Senhor do Vale, pode ser uma ideia que tá controlando as pessoas ou algo assim. Então eu acho que é um jogo que fala muito sobre superação, sabe? O jogo todo a gente tá indo num caminho difícil, que a gente encontra inimigos que às vezes a gente só precisa de um tapão na cabeça pra falar, putz, não é tão errado assim, né? E os próprios humanos, talvez agora com o garoto ali, falando, ó, os tricos não são totalmente más, eles só estão sendo controlados ali. É um jogo que mexeu muito com o meu psicológico. Nesse momento do game eu tava debulhando em lágrimas, não tinha mais uma masculinidade que estava presa ali, eu tava desmaiado de choro, peguei meu gato, porque o gato tava chorando, tipo, falei, mano, vem cá, meu menino, porque, mano, simplesmente o jogo ele conseguiu criar afeições com o animal. Mas vamos à finalização. Esse é o final de The Last Guardian, né? Mas o game ele é maravilhoso, tá? O game é muito bonito. Ele não tem uma gameplay rápida, é uma gameplay muito contemplativa, ele dá muito tempo para você absorver tudo aquilo que tá acontecendo com você e ficar pensando sobre isso. E eu acho que isso é o essencial desse game. Por isso que eu falo que ele não é para todos os jogadores. Se você quer jogar um joguinho rápido ali, divertido, não é pra você, cara, porque você tem que sentar, você tem que sentir, prestar atenção. É um jogo de puzzles, você vai pensar muito ali como fazer pra sair dos lugares. Não é um jogo difícil, mas é um jogo contemplativo. Eu acho que é igual você assistir um filme cult, é mais ou menos assim, vamos dizer por enquanto. Mas ele é um game que tem alguns probleminhas ali, né? As pessoas reclamam muito que, por exemplo, em ambientes apertados, o trico por ser muito grande, a câmera fica meio perdida. Mas eu acho que isso não atrapalha em nada a beleza estética e de direção artística do game. E eu posso dizer pra todos vocês que joguem, insistam um pouquinho, tá? Por mais que você fale, mano, tá chato pra caralho, mas se você prestar atenção e seguir a narrativa, entrar naquele universo que tá sendo apresentado pra você naquela narrativa, você vai realmente se surpreender. E assim, no final dessa gameplay toda, né, eu sempre perguntei por que The Last Guardian? Porque agora, quando você terminou tudo, você é o último guardião dessa história. Que filha da puta. Ai, que filha da puta, mano. Eu só queria assistir um joguinho, negócio de jogo. Eu quero fazer um vídeo desse sentimental do caralho. Porra, cadê meu gato? Eu vou pegar você, meu querido. Você não vai morrer nunca, cara. Você não vai morrer nunca. Esse aí foi mais um vídeo do Porquê Não Tudo. Se inscreve no canal e dá curtida.